Olá, boa noite. Hoje, de frente com a Vivi, eu vou receber o Dr. Ângelo Flávio Adami. E nós falaremos sobre os distúrbios gastrointestinais decorrentes por ansiedade neste momento de isolamento. Sejam muito bem-vindos. Oi, Solon, Vânia, Thaís, Ângelo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Solon. Oi, Oi, Ângelo, boa noite. boa noite, tudo bem, Vivi? Eu estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Queria Então, agradecer. tá bom. Ângelo, enquanto o pessoal está entrando aí, nós estamos bem pontuais, né? Já quero ir aproveitando para te agradecer. Eu sei que entre uma consulta e outra aí, você foi me dando atenção, você foi muito carinhoso, viu, em relação às minhas dúvidas, às coisas que eu precisava para montar a nossa arte. Então, muito obrigada de coração, principalmente por ter arrumado um tempinho aí na sua agenda, que está uma correria danada, para vir falar para a gente sobre estes distúrbios gastrointestinais decorrentes da ansiedade. Então, muito obrigado em nome de toda a equipe da Projeto Vida Academia e Personal Trainer. Pô, Vivi, eu que agradeço a lembrança do meu nome. Tem tantas pessoas competentes aqui em Itajubá, você lembrou do meu nome, eu agradeço muito. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Uma pessoa tão competente, tão conhecida nesse assunto, e como eu tenho falado para diversos profissionais que vêm fazer a live comigo, exatamente que tem que ser pessoas que têm uma bagagem bacana sobre o tema, porque a gente está usando esse tempinho de 1 hora que o Instagram deixa, né, permite que a gente faça esse bate-papo para levar mais informações, levar coisas boas também para as pessoas que estão no momento que estão tão perdidos, né? É, na verdade, a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade que eu acho que nenhuma geração vivenciou. Eu acho que Sim. é uma similaridade muito com a situação de um conflito de guerra, que a gente está em isolamento social, com medo de alguma coisa que a gente nunca vê, nunca sabe quando vai chegar e, principalmente, nunca sabe quando vai terminar. Eu acho que a maior angústia de todas as pessoas é o aspecto da finitude do isolamento. Quando que nós vamos poder voltarmos às nossas atividades laborais, ao nosso convívio com familiares, a possibilidade que o ser humano tanto preserva, que é ir e vir, a gente poder ir e vir livremente. Essa é a maior angústia que a gente tem, porque a gente não sabe quando que vai terminar, né? E isso por si só já é um fator gerador de angústia, de ansiedade. Então, Ângelo, eu queria pedir para você, apesar de ter bastante gente aí que deve te conhecer, mas para você se apresentar para quem está assistindo, para quem não conhece ainda o Ângelo Flávio Adami. Bom, eu sou nascido em Itajubá, formei pela Faculdade de Medicina de Itajubá em 1985. Eu tenho 34 anos e meio de formado. Minha formação é gastroenterologia clínica e hepatologia. Eu trabalho com isso já há bastante tempo. Eu tenho especialidade em endoscopia, gastro e hepatologia. Fui professor vinculado à Faculdade de Medicina durante 32 anos. Eu dou aula na faculdade aqui. Hoje, mais voltado para o final do curso, que é o internato, o quinto e o sexto ano da faculdade. E também atuo como conselheiro do Conselho Regional de Medicina também. Já há 7 anos. Legal. Bastante, né? Dá para ter uma bagagem boa em relação a isso aí, tudo que nós vamos falar, então. Isso. Um pouquinho. Ângelo, então vamos aproveitar que o pessoal, já temos aí 11 pessoas, e eu quero fazer a primeira pergunta para você. Quais são os sintomas, né, gastrointestinais
que podem, então, estar presentes frente a essa ansiedade? Na verdade, Vivi, a ansiedade que a gente está vivendo, ela esbarra muito numa condição que a gente chama de estresse pós-traumático. Assim, eu não sou psiquiatra de formação, mas a quantidade de informações que chega para a gente nesse momento é muito grande. Então, essa condição de angústia e de reclusão, de ausência de convívio social, acaba gerando no paciente uma situação de conflito. O estresse ele é vivenciado no dia a dia, ele é um mecanismo de defesa do ser humano. Todo mundo tem um pouco de medo e isso é ancestral ao homem. A gente desenvolveu essa condição para fugir de qualquer situação que gerasse agressão à vida do ser humano. No mundo de hoje, o estresse é vivenciado no dia a dia, em cobranças no trabalho, em desempenho, em custos de se viver. Agora, esse momento que a gente está vivendo, ele gera nas pessoas muitos sintomas. E esses sintomas do estresse, que são mais comuns, seriam a sensação de desconforto, que a gente chama de plenitude pós-prandial, peso no estômago, ou, como o leigo fala, seria a má digestão, os gases, sensação de dor epigástrica, como se fosse uma gastrite, uma úlcera, sintomas de refluxo. Em algumas situações mais intensas, poderia até ter uma alteração do padrão do funcionamento do intestino, ou com diarreia, ou com constipação. Normalmente, assim, o estresse ele proporciona isso. Todo mundo já vivenciou uma situação de chegar numa prova, numa entrevista de trabalho e ter aquela sensação de ir no banheiro, que está com diarreia. Então, a gente vive isso no dia a dia. Só que isso está persistindo, está acontecendo de uma maneira muito recorrente hoje, né? E realmente, eu sinto essa dorzinha toda vez que eu venho fazer uma live com alguém, porque são assuntos, assim, são muito interessantes e que realmente tratar do assunto, a gente tem que ter um jeitinho ali para poder realmente levar a informação de uma maneira bem também positiva, né? Bem informativa, mas também de uma forma para mostrar caminhos, né? Então, eu sinto sempre isso com provas, então já dá para saber que a ansiedade está bem ligada a tudo isso mesmo. E como entender, Ângelo, então, que tais sintomas são decorrentes de manifestações de ansiedades e não orgânicas? Na verdade, as doenças do aparelho digestivo elas são distribuídas em dois grupos. As doenças funcionais, que o principal representante é o que a gente chama de uma doença muito comum, que acomete quase 10% da população ocidental, que chama síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional, de uma doença orgânica. O que é doença orgânica? É aquela uma em que o substrato, a fisiopatologia, a origem dela é uma lesão de algum órgão, ou uma lesão bioquímica, ou uma lesão por um processo inflamatório ou neoplásico. Então, assim, para diferenciá-las, basicamente a gente fala para o paciente a perda de peso inexplicada, então o paciente está com sintoma de desconforto abdominal e passa a evitar comer porque dá mais desconforto. Então, ele começa a perder peso. E, às vezes, o ser humano ele tem como mecanismo de defesa ele não observar-se de uma maneira muito contundente. Isso não é nada, isso vai passar. Outra coisa, anemia. Então, uma anemia, perda de sangue, que a gente fala, ou nas fezes, ou as fezes ficam com sangue, ou as fezes tomam um tom escurecido, a cor de pó de café. E a dor, acordar o paciente de madrugada. A dor noturna, o acordar pela dor, é muito ruim para o paciente. São os sinais de alarme que a gente fala. Perda de peso, anemia, com perda visível de sangue, e a dor noturna também. Isso é um sinal importante para a gente. Legal.
E como que os fatores emocionais, eles podem, então, influenciar no estômago e no intestino, né? E como que funciona esse mecanismo? Bom, na verdade, o aparelho digestório ele pensa por si só, né? Ele tem um complexo mecanismo de funcionamento. Por quê? Porque dentro da estrutura dele, a gente tem células que têm a função neuroendócrina. Então, se você tiver uma lesão na coluna e não se movimentar, tudo continua funcionando porque ele tem um sistema autônomo, que a gente fala. Mas é importante o eixo cérebro-intestino. Todo mundo sabe disso. Você tá na sua residência, você sente vontade de ir no banheiro. Por que você sente? Porque é uma distensão do reto e ali você tem receptores que informam o seu cérebro que você precisa ir ao banheiro e você vai ou não dependendo da necessidade. Então, essa relação intestino-cérebro é muito importante para a gente, né? E hoje a gente sente que essas doenças emergentes, como a síndrome do intestino irritável, é uma doença funcional, ela caracteriza justamente porque esse grupo de indivíduos tem uma percepção dessa sensibilidade de distensão de gases ou de fezes muito maior, entendeu? Então, é uma relação muito harmoniosa entre o intestino, o estômago. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando o estômago está ronca, você está com fome. Por que o estômago ronca? Por que você sente aquela sensação? Porque começa a primeira fase da digestão do estômago, a fase cefálica da digestão. Então, a queda do açúcar que você tem pela fome, a hipoglicemia, ela estimula o nervo que chama nervo vago, que estimula uma célula do estômago a produzir ácido. E nesse momento, o fundo do estômago ele começa a se relaxar justamente para receber os alimentos. Entendeu? Então, Entendi. aí o alimento cai no estômago, começa a segunda fase, que é a fase gástrica. Pela presença do alimento, é um estímulo da produção de ácido. E a terceira fase da digestão do estômago, por exemplo, que eu estou citando um órgão, é quando o alimento preparado quimicamente com moléculas pequenas, ele cai no duodeno, é a fase intestinal. Então, cada momento desse tubo digestório que foi adaptado. Então, a adaptação que ocorreu na natureza, ele se dilatou, formou o estômago, ele diminuiu a luz, formou o intestino delgado, que é dividido em 3 segmentos, cada um com uma função. E depois tem o cólon, que é a última parte, que é a parte final do tubo digestório. Então, essa adaptação ela foi muito interessante, porque ela preparou cada momento da digestão no indivíduo. Assim, o inverso seria também, como que eu posso falar para você? O inverso também é verdadeiro, ou seja, os distúrbios gastrointestinais, eles também podem influenciar no nosso estado de humor e ânimo durante o dia, ou a nossa vida, a nossa existência? Sem dúvida nenhuma, né? Um dos maiores prazeres que o ser humano tem ainda hoje, que ainda não tiraram da gente, é comer, e comer bem. O pior prazer é sentir dor. A dor é muito desagradável, né? Então, assim, quando você tem um sintoma digestivo que provoca dor e que te proíbe de comer adequadamente o que você quer, isso é muito ruim, né? Então, a pessoa sente de uma maneira muito desagradável esse sintoma, né? Então, a dor é talvez o principal mecanismo de defesa. A dor, a diarreia, a náusea, o vômito, são sintomas que prejudicam o que nós chamamos na gastroenterologia de qualidade de vida. Então, talvez de todos os órgãos, o que mais proporciona impacto ou queda na qualidade de vida é o aparelho digestório. Porque você come e tem dor, você come e sente peso, você come e tem náusea, você come determinado alimento, sente muitos gases, você come e tem diarreia. Então, tudo isso pode acontecer em grupos distintos de doença, mas impacta invariavelmente na qualidade de vida do paciente.
A importância que tem, né? A gente poder se alimentar bem, praticar exercícios físicos para manter todo esse sistema também, todo em funcionamento, para poder não interferir também em outros fatores, né? Como você mesmo está dizendo. Sem dúvida. Hoje a gente tem que ter uma qualidade de vida, optando por uma alimentação mais saudável, fazendo atividade física regular. Tudo isso ajuda. Eu acho que muita gente, você sabe disso, que você tinha clientes lá que são fiéis a você, que não estão podendo fazer atividade física, como isso Sim. impacta na qualidade de vida dessas pessoas, né? Fazer atividade física hoje tornou-se uma atividade muito mais prazerosa que era antigamente, né? Sim, com certeza. E nós falamos aí de alguns distúrbios, mas quando que a gente sabe, Ângelo, que a gente tem que procurar um médico, né? Que isso é só de uma ansiedade, ou então isso foi que eu comi alguma coisa errada, besteira eu ir procurar um médico. Qual que é a sua visão aí como médico, né? Quando que a gente deve procurá-los aí para tratar sobre esse tema, assim? Eu acho que quando o sintoma começa a ser persistente, quando ele começa, num período determinado de tempo, ele começa a ocorrer de uma maneira regular, é um sinal que você deve procurar o médico. É lógico que, por exemplo, você sai hoje, come alguma coisa, acorda amanhã indisposto, nauseado, com uma diarreia. Isso durou 4, 5 dias, normalmente 7 dias no máximo. Você consegue resolver com a mudança da dieta, com o uso de um sintomático. A partir do momento que essa diarreia persiste por um tempo prolongado, é um sinal de alarme. A partir do momento que você come, tem dor, e essa dor persiste por um tempo muito longo, é um sinal de alarme. A partir do momento que você observa que a cor das suas fezes não é mais normal, que existe muco, existe sangue nas fezes, isso é um sinal de alarme. Então, a gente consegue, mesmo sendo leigo, entender as mensagens que o organismo passa para a gente. Eu sempre falo que o médico, ele, na verdade, a formação dele é ser quase que um detetive à procura de sinais e de sintomas. Mas quem vai informar, quem vai ser o parceiro na procura disso é o paciente, que tem que se observar. Eu acho que o fundamental é você se observar para poder informar o médico adequadamente. Porque ainda eu não sei se até quando eu comecei a pesquisar para fazer essas perguntas para você, a gente vai vendo mesmo que as pessoas, por ser um assunto que às vezes ainda não sei como que você vê isso, de tabus, né? De fazer alguns exames e algumas pessoas acham desconfortáveis e por conta disso acaba deixando passar, né? Então foi um dos motivos que eu perguntei exatamente quando procurar um médico. Na verdade, Vivi, assim, os exames invasivos que a gente usa na gastroenterologia, eles são indicados para determinadas situações. Então, você teria hoje acesso em todo o tubo digestório, através de exame de endoscopia digestiva alta, de colonoscopia, mas os órgãos também maciços que a gente consegue avaliar, que seria o ultrassom, a tomografia, os exames laboratoriais que a gente tem praticamente para avaliar todas as funções, fígado, pâncreas, exames de fezes, que também, às vezes o leigo acha que nós só podemos identificar se existe ou não parasita através do exame de fezes. Na verdade, hoje a gente consegue avaliar sangue microscopicamente, a gente consegue avaliar processos inflamatórios, intolerâncias alimentares, má absorção, consegue fazer uma avaliação bem complexa de tudo isso. E muitas vezes isso deveria ser feito previamente, a partir de uma certa idade, que seria uma medicina mais preventiva, que seria melhor a gente atuar com uma medicina preventiva do que uma medicina unicamente curativa, no sentido de diagnosticar tardiamente. Isso é uma característica muito comum
a pessoa fala, eu nunca fui no médico, eu não preciso de médico, eu tenho uma saúde muito boa. Você imagina uma máquina que foi gerada 9 meses antes da gente vir ao mundo. E o coração bateu desde então, começa a bater logo algumas semanas depois. E tudo vai acontecendo e essa máquina nunca vai parar. Nenhum carro funciona assim, sem desligar o motor, né? E a gente pensa que essa máquina ela pode se autossustentar sem qualquer problema, mas ela tem problema. E ela dá sinais que tem problema para a gente. Esse É, momento, esse por momento, isso a importância de ficar, de dar, de ter essa percepção, né? De ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, né? nesse momento de estresse, de ansiedade, o que a gente observa é que as pessoas passam a se observar um pouco mais. Então, é comum que a pessoa veja, se observe mais. E, às vezes, a ansiedade ela é tão grande. Por que que existe ansiedade? Porque você fica, muitas vezes, com um pensamento que sempre te traz angústia. Eu acho, assim, nos dias de hoje, o que mais gera angústia é a informação. Então, assim, a imprensa ela não mede esforços para deter a atenção do telespectador. Então, as notícias nunca vão ser boas. Elas sempre vão gerar número de mortos, tal, é isso, remédio, tal. Sim. Então, isso é o dia inteiro e a pessoa assistindo isso o dia inteiro é uma fonte geradora de ansiedade. Eu falo para os pacientes, ó, desliga a TV de canais de informação, o mínimo possível, vá assistir filme, ouvir música, faça as atividades que você costumava fazer, acordar num determinado horário, põe a roupa, não fica de pijama, alimenta no horário regular, para tentar manter um padrão de vida. Isso é muito interessante. Isso, e é bom até para quem está nos assistindo começar a entender isso e saber que já existem outros mecanismos para poder se tratar, como esses exames que você estava falando, né? E lógico que depois que eu acredito que se aparecer alguma coisa, que vocês vão encaminhando para outros tipos de exame. É bem isso que funciona, assim? Não, depende muito do que o paciente sinta. Então, por exemplo, dependendo se é uma patologia que tem instalação aguda, por exemplo, um paciente que começa com uma dor abdominal muito intensa, náuseas, vômitos, a gente pode pensar desidrata, distensão abdominal, dor à palpação muito intensa, às vezes você tem que ser mais invasivo. Aí você tomografia, exame laboratorial. Paciente que chega com uma certa idade, sangramento intestinal sempre tem que ser investigado. A gente sempre tem que procurar. A gente, depois de uma certa idade, a gente passa a ter mais atenção para isso. O exame, as doenças, elas estão estatisticamente numa determinada idade. A gente aprende a estudar uma determinada doença, a gente estuda o sexo mais comum, a gente estuda os sintomas mais comuns, a gente estuda a manifestação clínica mais comum, mas a gente entende que isso é a maioria das pessoas, mas nós temos os extremos, os mais jovens, os mais velhos, que podem ter essa doença e os sintomas muitas vezes são muito semelhantes. Muito bom. E, Ângelo, uma das coisas que eu achei bem interessante nessa pesquisa que eu estava fazendo é que o Brasil, ele é um dos países campeões do mundo em síndrome do intestino irritável, que você falou no comecinho, depressão e ansiedade. A que se atribui isso tudo? Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela existe. Antigamente, a gente chamava isso de enterocolopatia funcional, que era uma doença que ninguém entendia direito, tal, que se atribuía eminentemente a fatores emocionais. Talvez um grupo grande de indivíduos tenha o gatilho para esse sintoma, o emocional, mas ela não é só emocional, ela é orgânica no sentido que a gente não sabe a causa, mas a gente entende um pouco mais sobre o que é que ela tem. Então, existe um grupo que se reúne em Roma,
Então, a gente usa isso como critérios de Roma. Então, a gente já está no terceiro critério de Roma, que fala que a sinusite irritável é caracterizada por um desconforto ou uma dor, geralmente na parte inferior do abdômen, que melhora com a evacuação e que cursa com alternância do hábito intestinal, ou para diarreia, ou para constipação, né? Ou um terceiro grupo que alterna entre diarreia e constipação. Então, a síndrome irritável, ela é um diagnóstico feito por exclusão. Então, o que a gente vai excluir? A gente tem que fazer exames, alguns exames, uma anamnese muito bem feita, colhendo informações detalhadas, exames laboratoriais, exames de fezes, afastar enteroparasitose, que no Brasil é muito comum, e muitas vezes fazer até um exame de colonoscopia em pacientes com uma faixa etária mais alta. Os americanos recomendam acima de 50 anos. Mas a gente sempre pesquisa sangue oculto nas fezes, com o exame de fezes simples, que pode ou não estar positivo. Uma vez você excluindo isso, você pode pensar na síndrome de intestino irritável. Por que o indivíduo tem uma síndrome de intestino irritável? Porque ele tem uma sensibilidade visceral muito maior do que os indivíduos que não têm essa sensibilidade. Como que eu sinto? A presença de gases, a presença de fezes, a presença de produtos alimentares, ao distender o intestino, ele manda informações desse eixo intestino-cérebro de uma maneira muito mais intensa e para alguns locais do córtex cerebral que não deveriam ser informados. Eu sempre falo para o paciente, é como se você comprasse um radinho de pilha e resolvesse colocar uma antena parabólica para sintonizar o radinho de pilha. Você vai ter conflito, que você vai pegar muito mais informação e talvez não consiga ouvir direito a música. Então, o seu intestino funciona um pouco assim. Agora, o fator desencadeante, alguns acham que é genético, alguns acham, assim, existem vários grupos e eles, na verdade, esses grupos entendem que há um sinergismo disso. Processos infecciosos, então, diarreias infecciosas, virais, bacterianas, situações de estresse, situações genéticas. Então, a gente sabe que o indivíduo desenvolve esse sintoma. Agora, com relação à ansiedade, à depressão, eu acho que muitas vezes o diagnóstico é muito mal feito, Vivi. No sentido assim, a gente releva um pouco a atuação do psiquiatra, releva um pouco a atuação da psicóloga. Por quê? Porque esses profissionais, por formação, eles têm condição de auxiliar muito o paciente. Na verdade, hoje a gente trabalha muito com essa história da equipe multidisciplinar. Então, a gente conversa, pede a atuação de outras pessoas para trabalhar com a gente. E a grande maioria hoje tem um hábito que eu não acho muito correto, esse é um ponto de vista meu, de medicar o paciente. Então, o paciente começa até, não estou dormindo direito, ou estou um pouco ansioso, eu vou, já medico com um ansiolítico, dou um antidepressivo e torno esse paciente muitas vezes dependente disso. Eu falo que assim, a quantidade de Rivotril que se prescreve, nós somos um dos maiores consumidores de drogas psicoativas do mundo. E eu acho que a resposta disso não é a melhor que a gente tem. A gente tem outros mecanismos para ajudar o paciente. Então, atividade física, psicoterapia, atividades assim que lúdicas que o paciente possa fazer, entendeu? Implementar uma melhora alimentar. Outra coisa que a gente muitas vezes esquece, hoje a ação das nutricionistas e dos gastros também ajuda muito. As intolerâncias alimentares, então intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Eu costumo até, pessoal, eu costumo dar aula no Congresso Mineiro de intolerância ao glúten, e tem o glúten não celíaca. Então, assim, a gente
tá entendendo mais a fisiopatologia, consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira melhor do que fazíamos há 10, 15 anos atrás. E por isso que a gente tem que realmente escolher bem os profissionais, né? Porque senão acaba pegando um que não vai te orientar da maneira correta e por isso você, como você mesmo disse, vai ficando dependente de determinados medicamentos, né? E nem trata o que realmente está acontecendo, mas trata como um todo, né? Então acaba, além de entrar numa área que não é da pessoa, né? E ainda acaba atrapalhando de outra forma. É, a saúde, a saúde, a definição de saúde é aquele famoso triângulo, bem-estar físico, social e mental, né? Se você não tem, Sim. nós estamos vivendo isso hoje, né? Por isso que a saúde das pessoas não está legal, porque esse equilíbrio não está acontecendo, né? O mental nosso não está legal, ainda mais nesse momento, né? Então, assim, quando você atua só no eixo, você vai incorrer num erro, né? E achar que todas as manifestações de ansiedade podem ser perfeitamente controladas com o uso de droga psicoativa é uma coisa que é muito conflito de se aceitar. Eu evito o máximo de utilizar esse tipo de medicamento, né? Obrigado, Ângelo. Eu vou abrir agora, porque o pessoal tem gente que está me mandando mensagem aqui no nosso bate-papo e tem gente que está mandando aqui no WhatsApp. A Dani Mazzoni, né, que é fisioterapeuta, colega nossa aí, a pergunta dela é o seguinte: doutor Ângelo, dentro da medicina tradicional chinesa, existe uma relação mágoa e intestino. Você concorda com isso? Ah, assim, eu não tenho informação, né, nessa área, Daniele. Boa noite, Daniele. Perdão, desculpa. Boa noite. Eu não tenho informação em medicina tradicional chinesa, assim. Meu conhecimento não é muito grande nessa área. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo com esse pensamento. Qualquer situação de mágoa, de tristeza, ele auxilia o paciente a ter esses sintomas ou de constipação. Tanto é que eu falei, um grande grupo de pesquisadores acham que a síndrome de intestino irritável, que é uma manifestação muito comum na nossa população, principalmente mulheres com idade até 35 anos, tem muito vínculo com a situação de ansiedade, estresse, tristeza, né? Eu sempre falo também para os meus pacientes uma frase que eu repito muito. É mais fácil eu tratar um paciente com 10 úlceras, porque eu faço a endoscopia, eu vejo as lesões, eu colho biópsia, eu fotografo. Agora, quando você tem que abordar uma situação de depressão, de ansiedade, você não tem como quantificar, porque essa situação ela decorre do quê? Decorre de um fator genético, o indivíduo nasceu com aquela genética, num fator ambiental, ele foi criado no ambiente. Muitos pesquisadores atribuem a angústias na formação da personalidade, aonde ele cresceu, qual era a referência de dor, de doença, de tristeza naquela casa. Então, a formação da criança nessa fase, ela é muito importante para a pessoa, entendeu? E eles acreditam que esse ambiente de tristeza, de angústia, ele gera em algum momento da pessoa tristeza. No futuro, quer dizer, sintomas orgânicos, né? Não sei se era isso. E é bem isso, eu também acredito que seria exatamente isso. E assim, e qual que é a relação? A gente está falando da síndrome do intestino irritável. Eu queria saber agora qual que é a relação, Ângelo, que o estresse e a ansiedade em relação com a gastrite e a colite. E eu queria que você falasse, explicasse para a gente um pouquinho o que é gastrite, o que é colite. Então, na verdade, assim, a gastrite é um processo inflamatório da mucosa do estômago. A gastrite tem como causa principal hoje uma infecção por uma bactéria que chama Helicobacter pylori, que é a infecção humana mais comum, e o contágio é orofecal, a gente come alimento e água contaminado,
e ela promove um processo inflamatório. Para ela viver na mucosa do estômago, onde ela vive sobre o revestimento do estômago, que nós chamamos de mucosa, ela lança a mão de produção de algumas enzimas que inflamam a mucosa. Então, a gastrite é a inflamação da mucosa. A úlcera já é uma lesão mais profunda, Vivi. A úlcera é uma solução de continuidade, ou é uma ferida, vamos colocar assim, que atinge camadas mais profundas do estômago, do duodeno, né? Onde ela é até mais comum do que no estômago. A úlcera duodenal é mais comum. Agora, colite, esse termo colite, ele engloba basicamente duas doenças importantes e duas doenças que são muito comuns hoje, que também não acontecia antigamente. É a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essas são doenças que são imunomediadas. A gente tem uma predisposição genética e a gente foi exposto a um fator ambiental. Esse fator ambiental também não se sabe direito, então a gente talvez anti-inflamatório, talvez o uso de xenobióticos, antibióticos, exposição a algumas bactérias provoca um processo inflamatório. No indivíduo normal, quando exposto a esse agente ambiental, o processo se inicia, ele tem começo, meio e fim. E nesse grupo de indivíduos geneticamente predispostos, eles têm começo, meio e não tem um fim. O processo inflamatório se perpetua muito. E olha, quando eu me formei, meu sonho era ter um paciente com essa doença, porque eu estudava, achava interessantíssimo. Eu até gosto muito de atuar nessa área, porque é uma doença meio complicadinha, e hoje eu tenho muitos pacientes com doença inflamatória. Então, a nossa região aqui, o sul de Minas, eu tenho paciente da região, eles têm um comportamento semelhante ao que tinha no hemisfério norte. Essa doença era uma doença do hemisfério norte. Era do norte dos Estados Unidos, do Canadá, do norte da Europa. Hoje, aqui na região sudeste, ela tem uma similaridade, sul e sudeste do Brasil, muito semelhante à distribuição da Europa. Muito bom. Ângelo, eu vou parar com a minha pergunta aqui, que ainda tem algumas, para responder essa pergunta, para perguntar para você sobre o suco de limão ou chás de limão em jejum podem provocar gastrite ou piorar a gastrite naqueles que já têm o problema? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né, para mim. Me mandaram aqui. Aí, né? Se a doença se o paciente está sintomático, se ele tem sintomas de dor epigástrica, de queimação no estômago, se ele tem sintomas de refluxo ácido ou de azia, como o leigo chama, ele deveria ser evitado. Eu acho que nessa fase deveria ser evitado. Agora, no indivíduo que sente bem, que não tem nenhum dispéptico, a gente chama isso de sintoma dispéptico, queimação, dor, ao indivíduo passa a ser um sintoma dispéptico. Então, nesse caso, ele deveria evitar. E a outra pergunta aqui é, que hábitos alimentares podem melhorar a síndrome? Isso aí você fala um pouquinho? Você prefere? Não, eu falo, não tem problema não. Tem alguns alimentos que são alimentos que, primeiro assim, existe um protocolo americano que fala, para você fazer o diagnóstico de intestino irritável, você deveria fazer, entre todos os exames que nós vamos fazer, a pesquisa de intolerância ao glúten e à lactose. Então, hoje a gente consegue, através de exame laboratorial, identificar se o paciente é intolerante ou não. Uma vez que esse exame de sangue mostre que ele tem alterações sugestivas de doença, de intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, a gente faz uma endoscopia com biópsias da primeira porção do duodeno. E aí confirma pelo achado da patologia, do exame microscópico de atrofia da mucosa. Aí você retira esse alimento. Mas se não tem intolerância à lactose e ao glúten, os alimentos que formam muitos gases, então repolho, feijão,
alguns tipos de fruta, a frutose também, a intolerância à frutose, a frutose é o açúcar é o carboidrato mais doce que existe. Ele é usado muito no chocolate, em alguns alimentos industrializados, ele forma muito gás. Então a gente deveria evitar alguns alimentos ricos em frutose também. Então, um food map pudesse ajudar o paciente, seria basicamente isso. Alguns alimentos formadores de gases, né? Obrigada. E que recomendações você dá para as tensões e ansiedades inevitáveis no momento que vivemos, que não interfiram ou interfiram menos, né, no trato gastrointestinal? Eu acho assim, a primeira coisa é saber o que te gera angústia. Então, assim, aprender a dizer não é muito difícil. Eu demorei 50 e poucos anos para aprender a dizer não. Então, assim, se eu vou assistir uma televisão e a televisão vai me trazer informações desagradáveis, angustiantes, eu acho que você deve evitar. Então, primeira coisa, escolher o que vai fazer, ver de informação. Segundo, alimentar-se nos horários regulares com que você comia habitualmente. Então, se você tem um café da manhã, o almoço, o jantar, evitando o excesso de frituras, de carnes gordurosas, evitando o excesso de bebidas alcoólicas, de café, porque esses alimentos, nesse momento, eles vão te gerar mais ansiedade. Entendeu? A bebida alcoólica ela é prazerosa em determinado momento, em determinada dose. A partir do momento que você começa a fazer uso quase todo dia, você vai estar gerando uma situação que não é habitual na sua vida. Né? Você fazer atividades físicas regulares, tentar ter algumas atividades que você fazia anteriormente. Então, se o espaço é pequeno, fazer alguma atividade, um alongamento, se puder, se morar no local que você tem o isolamento e poder caminhar. O difícil é isso, né? O difícil é você conseguir fazer isso, né? E assim, essa é uma área que entra na minha parte aí, e o pessoal realmente fala, nossa, mas fazer em casa é muito ruim, né? Porque a gente está fora daquele âmbito da academia. Eu falo, gente, é o melhor que está tendo, né? Então, assim, o que não pode é parar, porque senão vão aparecer novos problemas aí. Então, vamos fazer do jeito que dá, mesmo que não dê para fazer na intensidade que fazia, faça menos, mas faça. Né? Então, isso aí é a minha dica sobre os exercícios. E realmente nós estamos num momento que movimentar cuida do corpo e da mente também, né? A regularidade disso ajuda muito, né, Vivi? Assim, se você Sim. mora num prédio que você não pode sair na rua, tem 3 andares, que você suba a escada em vez de subir no elevador, né? Sim. Eu trabalhava em Belo Horizonte lá no conselho com o professor Alcino Lázaro. Ele é um cirurgião famosíssimo, publicou. Ele deve ter 82 anos. Ele subia 9 andares e descia. Ele não usava o elevador. Eu falava, professor, o senhor tem medo? Não, eu tenho medo de morrer se eu não fizer isso. E ele subia, parava ele e subia Boa devagarzinho. resposta. Não, ninguém conseguia. Eu falei, só o senhor consegue subir sem ficar. Ele falou, mas lá no Hospital das Clínicas eu faço isso desde que eu entrei lá há 50 anos. E é verdade, é só uma questão de adquirir o hábito, né? Na verdade, Sim, aquela frase, né? Por uma grande caminhada, você tem que dar o primeiro passo, né? com certeza. Ângelo, vamos para mais uma pergunta da Dani. Doutor Ângelo, o que você acha sobre o uso de glutamina e probióticos para o intestino? Daniela, a glutamina, ela é usada muito na doença inflamatória intestinal, né? A gente usa muito a glutamina para esse grupo. O problema da glutamina para esse grupo de indivíduos, ele tem uma ação muito trófica no enterócito, no colonócito,
e na recuperação desses pacientes. É o custo, né? Agora, o probiótico, ele é usado hoje, na prática nossa, praticamente como uma arma terapêutica de grande auxílio. Então, a gente usa muito, muito mesmo. Eu uso assim, se eu tenho uma enfermidade que eu tenho que usar um antibiótico, eu uso já na recuperação desse paciente, ao final do antibiótico. Por exemplo, se eu tenho que erradicar o Helicobacter pylori que o paciente tem. O esquema terapêutico proposto eram 4, a gente usava 2 antibióticos 2 vezes ao dia durante 10 dias. Hoje a gente usa por 14, que é o esquema terapêutico mais atual. Você imagina você tomar quase 100 comprimidos durante 14 dias. Você tem que recolonizar essa flora. Então, o probiótico hoje, Daniele, é uma arma terapêutica muito utilizada na gastroenterologia. Assim, eu sempre falo assim, tudo na medicina, ela tem que ter um tempo de ação. Você não pode usar não seria fisiológico você usar um probiótico sem parar de usar de forma contínua. E isso eu acho que a literatura não dá respaldo ainda para gente, porque não é fisiológico isso acontecer. Mas usar durante um período para recuperar esse paciente, ele é usado, sim. Obrigado, Ângelo. Dani, espero que tenha respondido tudo. Qualquer coisa vai mandando aí para a gente, que a gente vai tentando, dentro do possível, tratar. Ângelo, temos aí praticamente 13 minutinhos para a gente estar encerrando. E tem mais uma aqui. Consumo sistêmico de carnes vermelhas aumenta o risco de problemas no intestino? Não, de maneira nenhuma. A carne é uma proteína, então ela vai ser, você começa a mastigar, ela cai no estômago, sofre a ação do ácido clorídrico, da pepsina, que é uma enzima proteolítica, cai no duodeno, sofre a ação das enzimas produzidas pelo pâncreas e fragmentados em pequeno grupo de proteína ou de grupos de aminoácidos. É lógico que o excesso, todo o excesso é prejudicial, entendeu? Então, eu acho que o equilíbrio na dieta é a melhor coisa possível. Então, se você só come proteína animal em excesso, não seria fisiológico, não seria o normal. Nós temos que lembrar que nós estamos sobre a Terra, como a gente está, há alguns milhares de anos. Mas a dieta que nós usamos hoje, ela é uma dieta mudada totalmente nos últimos 25, 30 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente mudou a dieta nossa radicalmente. Eu tenho um hábito, gosto muito de ver foto, de ler, eu, por viajar muito pelo Conselho, sempre eu vou em hotel, tem umas fotos da cidade antigamente. Sabe o que me chama a atenção, Vivi? Você não vê obeso Não. nas fotos. Você olha a foto, raramente você vê um obeso. Geralmente é político. Nesse momento, você vê o mais gordinho, era um político da época. Mas por Nossa, é quê? verdade. Porque as pessoas tinham o hábito de caminhar, de andar, de visitar parentes a pé, de andar de bicicleta. O que nós estamos readquirindo hoje, eles faziam antigamente. O hábito alimentar era café com leite, pão, manteiga, almoçava, café da tarde, jantava. Todo mundo jantava. Se a gente lembrar, a casa da avó jantava. Hoje ninguém mais janta. Hoje o fast food entrou assim, chega à noite, você vira aquela coisa terrível, né? E a gente aí que entra a história da ansiedade. Você vive o conflito o dia inteiro. Você sente, você está trabalhando e é cobrado o dia inteirinho, por produção, por atendimento, como professor, como médico, como na fábrica. Todo mundo está te cobrando de alguma maneira. Você chega em casa, o prazer que você vai ter é em comer. Então, aí, quanto mais você olha, porque você começa a comer o alimento quando você olha, entendeu? Assim, se você quer desconvidar alguém para ir na sua casa, você fala, olha, eu vou fazer um rodízio de saladas hoje à noite, todo mundo está convidado. Você pode ter certeza que ninguém vai aparecer na sua casa. Ao passo que você fizer um churrasco, vai todo mundo na sua casa. Então, o Isso é prazer verdade. é a visão, aroma, cheiro, né?
E muitas vezes a ansiedade, eu costumo falar, né, assim, que a gente nem tá com fome, mas a gente tá com vontade de mastigar, Uhum. né? Então, assim, às vezes você fala, ai, tô com fome, vou comer. Mas você não tá com fome, você só tá com vontade realmente de comer, de mastigar, Eu né? falo, Então, a ansiedade faz isso também. eu falo que a gente desforra as angústias agredindo a geladeira. A geladeira é agredida geralmente à noite, a partir das 20 horas, você começa, é o que você falou, você vai lá, procura alguma coisa só para sentir a vontade que está comendo alguma coisa, né? Você não sabe nem por que você está comendo, né? É, não tá nem com fome, acabou de comer, mas já falando que vontade de comer um docinho, né? E isso vai puxando outras coisas. A Rúbia tá dizendo que ela iria no rodízio de salada, viu, Anjo? Rúbia, aqui, uma grande amiga Anjo, de infância minha, é, a Rúbia. obrigado pela participação, Rúbia. Anjo, então, para a gente ir finalizando aí, quais as perspectivas futuras quanto ao isolamento? Olha, essa é a pergunta que o mundo quer fazer e ninguém tem respostas. A gente sabe que o Brasil está sendo, talvez vá ser o epicentro mundial agora nesses próximas semanas. Então, assim, a gente não tem perspectiva, Vivi. A gente não tem, as vacinas estão em fase 2, estão numa fase já de testes, mas vários centros, porque o mundo parou, né? Na verdade, não foi o Brasil que parou. Essa pandemia, ela fez o mundo rever os seus conceitos. Ela atingiu de uma maneira universal a Europa, Estados Unidos, o Brasil, e então, assim, a gente não tem perspectiva a curto prazo de mudar. Congressos, por exemplo, os congressos nossos de especialidade médica, na minha área, por exemplo, são 7.000 médicos que participam, que chama Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Eu acredito que, enquanto não tiver vacina, você não vai conseguir reunir 50 pessoas no evento, entendeu? Sim. A gente vai ter que atender, quem lida com o público vai aprender a refazer essa abordagem. Então, o atendimento no consultório médico, no consultório do dentista, no consultório do psicólogo, ele vai ter que ser diferenciado. Sua atividade na academia vai ter que ser diferenciada. A gente vai ter que mudar os conceitos nossos de conviver socialmente até que a gente tenha a perspectiva da vacinação ou, caso contrário, de um medicamento que venha curar, que não existe até o momento. Mas vamos torcer para que a gente possa acordar e ter uma notícia boa aí também, né? Que agora é só isso. O que a gente espera. Exato. Você imagina eu que faz 34 anos que eu acordava de madrugadazinha, banho, banho, trocava de roupa e ia para o trabalho. É angustiante você ter que ficar dentro de casa sem poder. Quer dizer, eu estou trabalhando aqui, dando minhas aulas online, atendendo meus pacientes por teleatendimento, mas a angústia, ela é terrível, né? O medo maior que a gente sente é o medo do desconhecido. Isso é o gerador da angústia, né? O medo será que eu posso? Será que isso pode acontecer comigo? Porque o ser humano tem um mecanismo de defesa que fala assim, isso acontece com o outro. Acidente Sim, automobilístico com é certeza. comum isso. Ah, não, só acontece com ele. A gente passa no acidente e fala, só acontece com ele. E, na verdade, essa doença, essa angústia, principalmente quem trabalha na área da saúde, eu vejo os colegas assim que trabalham, que enfrentam. Eu estou vendo aqui a Bárbara, ela foi uma aluna minha, ela é cirurgiã lá em São José. Eu vi o nome dela aqui. Ela é mãe, né? Ela tem filho, ela tem companheiro, marido. Então, assim, quando você sai para trabalhar, você leva o medo com você junto, né? Por mais profissional que você seja, você tem o medo de se expor. Então, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o bioquímico, a fisioterapeuta, né?
o porteiro que trabalha no hospital, na recepção, todo mundo está exposto a isso, né? Eu agora, antes de eu entrar, uns 10 minutos antes, uma paciente nossa que ela é inativa na lista de transplante me ligou que está com febre, que está fazendo teste para ver se estava com Covid. Então, assim, Ai. é muito triste isso, a gente viver esse momento, né? Vamos torcer. Ângelo, antes que o Instagram seja mal educado e desligue, né? Eu queria, como que as pessoas me perguntaram aqui, ó, telefone de contato do Dr. Ângelo e outras formas de contato. Você está atendendo por vídeo, que você falou, mas aonde você atende normalmente? Como que está fazendo? Então, eu sou conselheiro do CRM. Então, assim, eticamente, eu não posso fazer essa informação pública, entendeu? Eu vivi depois, se for o caso, uma hora eu passo para você e você responde para essa pessoa. Eu sou conselheiro do CRM e a orientação ética é que quando eu tomo essa postura de informar ao público, eu evite de conciliar meu endereço, meu contato telefônico. Eu peço perdão para as colegas, para a pessoa que tá pedindo, mas eticamente eu não posso passar. Depois, Sem problema. Depois você me manda, eu encaminho para a pessoa, sim. tá, Pode ter certeza. eu tô fazendo atendimento por teleconsulta só, tá bom? Tá, belezinha. Depois você me manda, eu passo direto para ele. Ângelo, temos aí 3 minutinhos. Então, eu queria pedir para você deixar uma mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo. A minha mensagem é uma mensagem de fé para vocês, porque a angústia não é só de quem está aí do outro lado, a angústia é do mundo inteiro, né? A gente tem que ter fé de alguma maneira, a gente ser humilde, entender que a finitude ela acontece para todo mundo e que a gente, além de fé, a gente tem que ser solidário com as pessoas nesse momento. Eu acho que de tudo, esse momento que a gente está vivendo é um momento de reflexão, porque a gente não estava num mundo que é o mundo que todo mundo sonha, né? A gente estava num mundo muito egoísta, em que o centro do mundo era a pessoa. Eu sou o centro do mundo. Tudo tem que ser para mim. Eu tenho que ter o melhor carro, melhor casa, melhor isso, melhor emprego, melhor aquilo. E de alguma maneira, eu queria ser melhor que as pessoas. E essa doença mostrou que todo mundo é igual. Ela mostrou de uma maneira muito trágica para a humanidade que nós somos muito frágeis, que os valores que nós levávamos até então não são valores que são importantes para o ser humano ter qualidade de vida. A gente pode viver com muito menos e ser muito mais solidário. Eu acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é o que eu não quero para mim, eu não desejo para ninguém. Entendeu? Essa é a minha mensagem. Eu acho que a gente tem que amar ao próximo de tudo que Deus, que Jesus deixou para a gente de mensagem, é aquela que eu acho que só um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo, não preciso de mais nada. É isso que eu deixo de mensagem. Nossa, que lindo. E olha que a gente nem combinou, hein? Que lindo, Ângelo. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Vou usar aí as palavras de uma das pessoas aí. Você passou de uma forma tão didática para a gente que pessoas que não são da área conseguiram entender muito bem, né? Foi bem esclarecedor. Eu sou muito grata por a gente já trabalhou juntos aí, né? Eu sou grata também pelo reconhecimento no meu trabalho e pode ter certeza que eu tenho um carinho muito grande por você e fico muito feliz de você ter aceito realmente o meu convite, viu? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Desejo a todos um bom final de semana. Obrigado pela lembrança do meu nome. Tá?
Ah, belezinha. Ó, 20 segundos, eu vou desligar o comentário aqui e vou fazer uma foto nossa. Tá bom. Só que tá borrando aí a imagem. Ó, mais uma.